Se você já conseguiu abrir mão do açúcar e do adoçante, olha, meus parabéns. Seu café, o seu suco aí, sem nenhum deles, muito bem. Porque a cada dia a gente percebe que o uso indevido ou em excesso só faz mal ao nosso organismo, né? E para você se convencer disso, esse vai ser o nosso assunto do quadro Vida Saudável. Doutora Beatriz já está aqui com a gente. Seja bem-vinda. Tudo bem, doutora? Obrigada. Tudo bem. Então tá bom. Doutora, açúcar ou adoçante a gente sempre fica na dúvida, né? Mas vamos falar um pouquinho do que é que a gente tem hoje em relação a açúcar e também a adoçantes. O que é natural, o que é artificial? Em primeiro lugar, e vou começar já tirando a esperança de todo mundo, porque nenhum nem outro é bom, né? Tem que perceber que adoçante é remédio. Ele foi inventado para que os diabéticos pudessem comer docinho e não derrubar as calorias que eles têm direito a todo dia, né? Mas adoçante, ninguém sabe, ou ninguém teve a curiosidade de saber, mas ele tem dose, porque ele é um remédio, então ele tem uma dose diária. Então, para ter uma ideia, o aspartame você tem que tomar 10 gotas por quilo por dia. Aí você divide isso nas refeições ou nos número de cafezinhos que você tem que tomar. E a gente vê que tem gente que vai lá e esguicha. Esguicha, já coloca 10 gotas. Pois é, exatamente. Então ele não foi para ser tomado esguichado assim, né? Ele é para conservar o doce para quem não pode mais comer, porque o doce é um vício, né? Ele sempre foi colocado como sendo uma recompensa, né? Então quando você fala, não chore que eu te dou uma bala, né? Ou então você agora está começando na sobremesa da sua vida, né? Então tudo que é relacionado a doce é o mais feliz, o melhor. E não é assim, né? Nós temos mecanismos para digerir o doce, mas é o doce que já está na fruta, por exemplo, né? Da mesma forma, a gente tem enzimas para digerir o álcool, mas não é para a gente tomar tudo aquilo de álcool. Era para, se porventura a gente comer uma fruta estragada, que ela gera álcool, a gente poder digerir essa fruta estragada também. Olha só. Né? Então, na verdade, assim, nós exageramos naquilo que o nosso corpo pode fazer. Né? Já que você falou disso, doutora, eu quero aproveitar. Como é que o nosso organismo percebe os adoçantes? Porque normalmente ele é indicado para pacientes específicos que têm alguma doença. Como é que... E aí, quem não tem essa doença simplesmente vai lá e toma sem nenhuma prescrição. Como é que o nosso organismo reage a esse elemento estranho? Ele vai reagir como se fosse uma substância química. Por exemplo, o aspartame. O aspartame é um ácido derivado de um ácido graxo associado à fenilalanina, né? Você sabe que tem pessoas que nascem com uma deficiência com relação à fenilalanina, não pode metabolizar. Então, essa pessoa não pode tomar aspartame, né? Da mesma forma, eles sabem que o aspartame passa a barreira placentária e já tem relatos de crianças que nasceram com essa inabilidade de metabolizar a fenilalanina por causa, ou com uma grande quantidade de fenilalanina por causa disso, do uso durante a gestação. Certo. E é muito discutido, você veja que eles não representam um perigo desde que eles estejam dentro daquela, do que eles dizem, ingesta diária aceitável, tal da IDA, né? Então você veja que é aceitável a ingesta. Até aí, né? Não é bem. Nem recomendado, até aí tudo bem você tomar. Mas você veja que às vezes você extrapola mesmo essa observação, porque muitos produtos que a gente toma já tem adoçante, tudo, né? Sim. As bebidas zero. Então, se você fazer o cálculo de tudo aquilo... A gente acha que é só aquilo que a gente pinga, mas não, são outros produtos, né? Todos os produtos diet, light que você tem, eu nunca sei a diferença entre os dois, desculpa, mas aqueles que têm o adoçante, eles, claro, eles vão ser, a maior parte deles usa o aspartame. Certo. Né? E, doutora, eu já ouvi falar que, inclusive, esses produtos, eles podem, há estudos já identificados em ratos, mas que podem induzir a outras doenças, inclusive Alzheimer. Sim.
Eles não conseguem fazer, não tem nenhum estudo que chegou à conclusão, né? Mas em ratos eles já conseguem fazer. E tem muitas pessoas que não vão lembrar do quanto ingeriram, se ingeriam mais ou menos. Na verdade, talvez a gente não tenha ainda esse relato, porque não foi feito um trabalho criterioso de perguntar quanto toma, né? Agora, com relação à esclerose múltipla, tem muitas pessoas que acham que foi o uso, inclusive, infelizmente, uma amiga minha, ela acha que foi o uso de aspartame a vida dela inteira que levou a esse quadro, né? Ela tem essa... porque talvez não se sentisse bem tomando isso dali, né? Sim. E o próprio ciclamato é um adoçante e ele foi proibido nos Estados Unidos. O ciclamato foi, e a sacarina no Canadá. E isso a gente consome aqui no Brasil normalmente? Sim, tem um que é inclusive ciclamato mais sacarina. E você sabe de uma coisa, hipertenso não pode tomar esse, porque tem uma grande quantidade de sal. Olha só. E o pior, tem uma piadinha que diz assim que não vou tomar adoçante porque já vi um magro tomando adoçante. Não, magro usa açúcar. Existem teorias até que depois de um grande tempo de uso, ele começa a fazer você engordar. E tem que tomar cuidado, inclusive, com o aspartame, a sacarina e a sucralose, porque foi feito já um estudo e eles conseguem estimular o pâncreas da mesma maneira que o açúcar estimula. Então, o que acontece? Aumenta a insulina, você, depois que toma esses adoçantes, você tem mais vontade de comer açúcar. Ou seja, acaba estimulando você a comer mais doce. Mais doce e o pior, depois de um tempo, ele vai fazer com que esse estímulo se perca e você fique com diabetes tipo 2. Quer dizer, você não era diabético, usou e ficou diabético. Em 10 segundos, doutora, dá pra dizer como é que a gente tira esse vício do doce ou do adoçante? Isso tem que se educar, né? Eu acho que as pessoas, as crianças, a gente devia educar, não dá